na verdade, se entregando verdadeiramente ao Senhor. Não importa se está calor, se está frio, se está chovendo, se não está. O que nós precisamos é adorar. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, parabéns, queridas. E continue nessa pegada com o Senhor, porque é Ele que tem nos sustentado. É Deus que nos sustenta. É Deus que nos levanta. É o Senhor que nos dá força. Verdade. Amém? Então, vamos despertar. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero que você abra comigo lá no livro de Juízes. Aleluia. Ai, choro. Aleluia. Eu vou pedir para alguém aqui, por favor, abrir para mim e colocar água no copinho. Obrigada. É mais fácil, o microfone, tudo na mão, né? Glória a Deus. Abriram aí Juízes, capítulo 4, eu vou ler alguns versículos, e capítulo 5 eu vou ler 2 versículos, amém? Glória a Deus, obrigada, minha querida. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quero agradecer aqui o convite, a confiança de depositar em mim para estar trazendo a palavra, porque é uma responsabilidade muito grande, né? Ela me passou o tema e eu fiquei ali aos pés do Senhor, buscando, vendo o que Deus queria falar, porque eu não conheço vocês, eu não sei da vida de cada um de vocês, eu não conheço, mas aquele que está em Deus, Ele conhece a minha vida e a tua vida, amém? Então hoje eu quero falar de uma mulher que o Senhor resolveu despertá-la para um tempo, amém? Eu vou estar lendo Juízes capítulo 4, o versículo 4 até o 7, que diz assim, olha: Débora, profetisa, esposa de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel vinham até ali para apresentar as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoam, de Quedes, de Naphtali, e lhe disse: o Senhor Deus de Israel deu a seguinte ordem. Quem deu a seguinte ordem? Deus. Aleluia. Ele disse: vá e reúna os seus homens no Monte Tabor, escolhendo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. Eu farei com que Cícera, aleluia, comandante do exército de Jabim, se dirija até vocês junto ao ribeiro de Quizon, com os seus carros de guerra e as suas tropas. E eu, o Senhor, o entregarei nas suas mãos. Aleluia. E no capítulo 5, versículo 7 e o 12, o 7 diz assim: ficaram desertas aldeias em Israel, ficaram desertas, até eu, Débora, me levantei-me por mãe de Israel, aleluia. E no 12, desperte, Débora, desperte, acorde, entoie um cântico, levante-se Baraque, filho de Abinoam, e leve presos os que o prenderam. Aleluia, glória a Deus. Amém, queridos? Então, para nós entendermos melhor a história, vamos voltar um pouquinho. Vejam bem que Josué já havia morrido, e toda aquela geração também já havia morrido. Aí se levantou o quê? Uma nova geração, que não andavam nos caminhos do Senhor. E isso daí fazia com que eles não agradassem a Deus. Deus se entristecia com essas coisas. Mas só que a opressão que eles passavam ali era tão grande, era muito grande. Então eles começaram a clamar ao Senhor. E Deus, como é um Deus de misericórdia, porque a palavra diz que por conta das suas misericórdias é que nós não somos consumidos. Amém? E grande é a sua fidelidade. Então, por conta da sua misericórdia, o que Deus ele fez? Deus ele começou a levantar juízes. Para o quê? Para realmente tirar e livrar aquele povo das mãos dos
inimigos deles ali. Amém? Então, só que quando os juízes ali morriam, eles voltavam a fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Aleluia. Então, quando tinha juízes, eles obedeciam e andavam. Quer dizer, quando tem alguém ministrando alguma coisa, ministrando a palavra, te dando uma ordem, você acredita, você obedece. Mas se não tem ninguém, não tinha juízes, os juízes morriam, o que acontecia? Eles voltavam a fazer aquilo que desagradava ao Senhor. Até que Deus olhando, Deus não se cansa como nós, né? Mas se fôssemos nós, chega, esse povo aí não tem jeito não, mas para Deus tem. Deus ele jamais nos deixa. Mas o que Deus fez? Aleluia. Até que o Senhor os entregou nas mãos de Jabim. E quem era Jabim? Jabim era o rei de Canaã. E ele oprimiu esse povo durante 20 anos. Esse povo ficou sendo oprimido ali por conta que esse rei era muito ruim. Mas, lembrando um pouquinho, Jabim, ele era rei de Canaã. Voltando lá atrás um pouquinho, quando Deus, ele deu Canaã para o povo, Deus ele disse o seguinte: olha, quando vocês chegarem lá em Canaã, eu quero que vocês eliminem todos os habitantes de Canaã. Mas aí alguém deixou Jabim ficar. E porque Jabim ficou, ele cresceu, ele se fortaleceu e ele oprimia Israel. E o texto diz que ele fazia isso com muita violência. Aleluia. As armas de Israel ali, queridos, eram escassas. A idolatria era predominante. E o amor de muitos ali para o reino já haviam se esfriado. Porque havia muita violência. E por conta dessa violência, eles começaram a migrarem para outras cidades, a fugirem para outras cidades. Começaram a fugir. Então por isso que no versículo 7 diz: as aldeias de Israel ficaram desertas. Porque a opressão era tão grande que eles começaram a fugir dali. Mas Deus, que nos ama e que me ama e que te ama, aleluia, Ele decidiu atender novamente o clamor daquele povo. E nós não somos assim também, queridos? Hoje estamos na presença do Senhor e amanhã de repente está tudo bem, já não estou mais na presença de Deus. Hoje eu venho e peço para que orem, para que a porta seja aberta, para que o doente seja curado. Aí Deus dá a resposta: e cadê o povo na igreja? É Deus. Então Deus decidiu novamente, queridos, porque Deus não desiste de mim nem de você, nem daquele povo. Deus decidiu dar um fim àquela opressão. E para começar a livrar o seu povo daquela opressão, Ele não levantou um grande exército, não. Para começar a livrar daquele povo, Deus escolhe uma mulher, aleluia. Para quê? Para mudar a história daquela nação, aleluia. Deus escolhe uma mulher para mudar a história daquela nação. Então o que é que nós percebemos aqui? Que Deus está de olho. Deus está olhando e buscando a quem Ele possa usar para eu e você mudarmos a história de alguém que está sendo oprimido. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Isso nos faz lembrar no Salmo 101. Olha o Salmo 101 aí, queridos. Vamos acompanhar. No Salmo 101, apenas no verso 6,